Os melhores palpites, as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje, dia 4 de abril, a gente tem 10 jogos pela rodada. Analisei jogo por jogo, vou te passar minha análise, meu palpite no final, tá? Então já sabe. Vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, pra quem é novo aqui no canal, a gente tá num cenário um pouco diferente. Geralmente a gente tá lá no meu escritório, mas agora eu tô de viagem e a gente mantém o conteúdo por aqui, tá? E família, hoje são 10 jogos pela rodada. Ontem a gente teve uma noite aí com 6 joguinhos apenas, uma noite mais tranquila, mas foi uma noite de forra para quem acompanhou, tá? 5 greens, apenas 1 red na noite de ontem. Foi uma noite muito positiva para quem pegou os palpites lá do grupo grátis do Telegram, os palpites do Instagram também. Forrou muito, tá? Uma noite muito boa aí. Foi a rodada de ontem pra gente. Inclusive, se você ainda não tá me seguindo lá no Instagram, @binãobets, já segue lá para ficar por dentro, né, de todos os palpites que eu solto. E também vem fazer parte do nosso grupo grátis, que tá com o link aqui na descrição. Aqui no YouTube, a gente faz uma análise da rodada completa, tá? Jogo por jogo, mas são lá nos outros canais de transmissão, como Telegram e Instagram, que eu solto palpite em jogador, múltipla e bingo, beleza? Galera, então, bora começar as análises da rodada de hoje. Separei cada um dos 10 jogos, dei o meu palpite, fiz uma análise quente que vai te ajudar a entender a rodada. Então, bora lá pro primeiro jogo do dia, vem comigo. E o primeiro jogo que a gente vai falar hoje, então, é entre Sacramento Kings e Charlotte Hornets, tá? Os Kings perderam de forma vergonhosa aí pros Wizards no último jogo, mas essa aqui é a chance perfeita de dar a resposta, tá? O time tá na briga pelo play-in e não pode vacilar nesse tipo de confronto, não pode entregar mais uma vez. Já o Charlotte chega com um time esfarelado aí, tá? Pensando no draft e sem nenhuma motivação real na temporada. O Sacramento, galera, tem a 8ª melhor ofensiva de toda a NBA, né? E tá 10-3 contra o handicap como favorito por 2 dígitos, beleza? E pessoal, se não ganharem, cobrirem esse jogo, eles sinceramente podem esquecer a temporada. Como eu falei, o Hornets já não tem motivação nenhuma, deve entrar desfalcado e eu não confio de jeito nenhum, tá? Então, hoje eu vou com o Kings aqui e o meu palpite para esse jogo vai ser Sacramento Kings, menos 7,5. Ou seja, o Kings pode vencer por pelo menos 8 pontos de vantagem, que a gente ainda pega o green nessa entrada aqui de hoje, beleza? Então, vou com o Kings e uma margenzinha de 8 pontos e vamos chamar o jogo 2 aqui, bora lá! E pro segundo jogo, então, a gente vai falar de Indiana Pacers contra Utah Jazz, beleza? Galera, o Jazz chega totalmente remendado aí pra esse jogo de hoje, tá? Já que vem sem Lauri Markkanen, sem Jordan Clarkson e sem John Collins, ou seja, o time joga com um elenco que seria o banco em qualquer outra franquia, tá? E rapaziada, pra piorar, eles perderam 7 dos últimos 8 jogos no geral, e isso se deve também a essa falta de elenco. Os Pacers, pelo contrário, vêm fortes, vencendo 8 dos últimos 10 jogos, têm um ataque potente e têm costumado fechar bem os jogos, tá? São consistentes contra o handicap e têm sido uma das equipes mais confiáveis do leste, galera. E mesmo com possíveis ausências leves, o Indiana ainda é muito superior aqui, tá? Não dá pra confiar no azarão nessa partida e hoje eu vou com o Pacers. Meu palpite pra esse jogo, então, vai ser Indiana Pacers, menos 11,5. É uma linha alta, mas eu vou com eles aqui, o Pacers, para vencer por pelo menos 12 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vamos com o Indiana e vamos chamar o jogo 3 aqui, bora lá! E pro jogo 3, então, a gente vai falar de Detroit Pistons contra Toronto Raptors, tá? É uma linha absurda para esse confronto, galera. Os Pistons raramente são favoritos, tá? E quando eles são, geralmente decepcionam o apostador, galera. Eles estão com jogadores importantes machucados, incluindo Cade Cunningham, que é o principal criador do time, que vem como dúvida para hoje, tá? Já do outro lado, a gente tem os Raptors, que mesmo sem objetivos, ainda mostram raça, já que cobriram handicap em 46 dos últimos 71 jogos, beleza? Isso mostra uma das melhores marcas de cobertura de handicap de toda essa temporada, tá? E galera, a diferença de qualidade técnica, né, não justifica uma linha tão gigante assim a favor do Detroit, que é favorito por mais de 15 pontos de vantagem, tá? Entre dois times que são ruins, não fazem muita diferença, nenhum desses dois são muito diferentes, tá? O Detroit melhorou um pouco nessa temporada, mas não é tudo isso.
E como eu falei, o Raptors costuma cobrir muito handicap numa linha gigante dessa, vale a pena buscar. E o meu palpite para esse jogo então vai ser Toronto Raptors mais 16,5, ou seja, eles podem perder por até 16 pontos de diferença, que a gente ainda pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? 16 pontos é muita coisa entre dois times que não são confiáveis, tá? Então, vou com o Raptors aqui e bora pro próximo jogo do dia, bora lá! E agora a gente vai pro jogo 4 entre Boston Celtics e Phoenix Suns, tá? E galera, o time de Boston vem de uma derrota e joga em casa com muita sede de vingança, provavelmente, né? Os Suns continuam aí sem Kevin Durant e mesmo com Bradley Beal de volta, o time ainda perde muito poder de decisão com Durant fora, tá? E Beal também não tem mostrado nada demais nessa temporada, do começo até hoje. Já os Celtics, pelo contrário, são top 10 em aproveitamento de arremessos em toda a NBA, tá? Giram muito bem a bola e cometem poucos turnovers. E galera, o time de Phoenix, por outro lado, tem médias ruins de proteção a cada posse de bola, tá? Ou seja, é um time que comete muito turnover. E galera, com ou sem Jaylen Brown, que é dúvida para o jogo de hoje, o Boston deve controlar o jogo e dominar nos dois lados da quadra, tá? É um time com extrema profundidade, um banco sensacional e uma rotação incrível. Então, hoje eu vou com o Celtics como super favorito aqui e o meu palpite para esse jogo então vai ser Boston Celtics menos 11,5. Ou seja, eu acredito que o Celtics vença por pelo menos 12 pontos de vantagem nessa partida aqui, beleza? Então, vamos com o time do Boston e bora pro quinto jogo do dia. Chegamos na metade dessa rodada gigante. Vamos lá. E agora falando do jogo 5, então, entre Oklahoma City Thunder contra Houston Rockets, tá? Esse é um confronto pesado entre dois dos melhores times da Conferência Oeste nesse momento. Olha aí que interessante. Os Rockets vêm forte, galera, mas devem vir sem Dillon Brooks, tá? Ou seja, vão perder força aí na marcação. E isso pode pesar demais contra um time como o Oklahoma City Thunder, tá? Que tem uma eficiência ofensiva muito boa aí, tá? E galera, o time de Oklahoma tá 11-0 contra o handicap nos últimos 11 jogos aí, insano, ele lidera a NBA em aproveitamento de handicap, tá? E tem um ataque explosivo com o Shai e companhia, que é um dos melhores times aí da liga, tá? Juntamente com o Boston Celtics. E galera, além disso, tem uma defesa sólida e consistente. Hoje é um jogo de afirmação. O Thunder deve fazer valer a força e eu vou com eles nessa linha curta aqui. São bem favoritos, eu gosto mais do Thunder, pra mim é um time melhor. E o meu palpite para esse jogo aqui vai ser Oklahoma City Thunder, menos 3,5. Ou seja, acredito que o Thunder vença por pelo menos 4 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então vou com o Shai e companhia aqui e bora pro sexto jogo do dia, bora lá! E agora pro jogo 6 a gente vai falar de Cleveland Cavaliers contra San Antonio Spurs, tá? E galera, Cleveland é uma das melhores equipes aí também, briga pelo topo do leste, não pode desperdiçar jogos assim, tá? O time lidera a liga em eficiência ofensiva e chega com força máxima, enquanto o San Antonio Spurs continua sem Victor Wembanyama, Jeremy Sochan e também tem outros titulares desfalcados aí, tá? E galera, mesmo tendo vencido os Nuggets recentemente, foi um jogo em que o Nuggets não tinha elenco nenhum. O elenco do Spurs para esse confronto de hoje é muito inferior e contra os titulares do Cavs a diferença deve aparecer logo cedo nesse jogo, tá? É um jogo para construir vantagem logo no começo e administrar até o final. Então confio que o Cavs é muito mais sólido aqui e o meu palpite para esse confronto vai ser Cleveland Cavaliers, menos 9,5. Ou seja, confio que o Cavs vença por pelo menos 10 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Vitóriazinha aí de 10 pontos do Cavs, eu vou com eles. E bora pro próximo jogo do dia, bora lá! E agora pro jogo 7, vamos falar aí de Chicago Bulls contra Portland Trail Blazers, tá? E galera, os Bulls estão aí jogando seu melhor basquete do ano, já são 10 vitórias nos últimos 14 jogos. A gente tem Kobe White e Nikola Vucevic, que vem mantendo um nível aí muito consistente, a equipe tá bem descansada, então tá um nível bom o time do Chicago Bulls, tá? Já do outro lado, a gente tem o Trail Blazers, que chega em back-to-back, sem DeAndre Ayton, sem Scott e também sem Jeremy Grant, tá? Ou seja, galera, lá entra em quadra totalmente desgastado, sem profundidade. A juventude do elenco tem mostrado garra, mas não deve ser o suficiente para vencer o time do Bulls, que, como eu falei, está no melhor momento de toda a temporada.
Bulls está fazendo grandes atuações e deve vir com o elenco principal completo, beleza? Então, vou confiar em White e Vucevic. Meu palpite para esse jogo vai ser na linha curta, vai ser Chicago Bulls menos 2,5. Ou seja, confio que o Bulls vença por pelo menos 3 pontinhos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou chamar nessa vitória do Bulls aqui e bora pro próximo jogo do dia. Vamos lá! E pro jogo 8, vamos falar de Golden State Warriors contra Denver Nuggets, tá? Jogaço aí pra noite de hoje. E galera, mesmo em back-to-back, os Warriors jogam em casa e vêm de uma vitória muito boa contra o Lakers, tá? E estão com um histórico aí de 19-2, quando a gente tem Curry e Butler junto. Isso mostra o poder que tá sendo essa dupla. Agora é outra energia no time do Warriors, né, pessoal? Depois que Butler entrou, né, o time aí tá com outra motivação. E galera, Denver pode ter Jokic de volta, mas tem tropeçado nos últimos jogos, tá? Além disso, perderam para os Spurs recentemente e não vem impondo o mesmo ritmo. E é perigoso, porque no último jogo com os Spurs, descartou o time inteiro praticamente nos últimos minutos, tá? O Golden State ainda não perdeu com a formação atual, o valor tá claramente ao lado dos donos da casa. Eu vou ter que ir com eles aqui. A gente ainda tem uma boa margem no papel de azarão e eu vou aproveitar esse handicap positivo, tá? O meu palpite, então, para esse jogo, eu vou com Golden State Warriors e vai ser Golden State Warriors mais 4,5. Ou seja, eles podem perder por até 4 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada aqui com o Warriors, beleza? Então, vamos com Goldenzada e bora pro próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora bora pro jogo 9, o penúltimo jogo dessa rodada, que tá bem grande, hein? Vamos falar então de Los Angeles Lakers contra New Orleans Pelicans, tá? E galera, os Pelicans já praticamente encerraram essa temporada na prática, já que eles estão sem Zion Williamson, sem CJ McCollum e sem Trey Murphy. E o time simplesmente não tem força nenhuma para competir nesse ponto, tá? E galera, mesmo cansados aí, o Lakers chega com LeBron James, Austin Reeves e Luka Doncic jogando muito bem e com a chance de subir ainda mais na tabela, tá? E galera, a diferença técnica hoje é muito grande. E, historicamente, os Lakers se impõem contra os Pelicans. Imagina hoje, com o Pelicans todo desfalcado, o time aí só vivendo de jogador reserva. Então, hoje eu vou com o Lakers. O Lakers está jogando muito bem, querendo ou não, uma das melhores equipes dessa temporada. E o meu palpite, então, vai ser em Los Angeles Lakers, menos 10,5. Ou seja, confio que o Lakers vença por pelo menos 10 pontos por pelo menos 11 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? 11 pontinhos pro Lakers, uma vitória dominante aí, mas dá pra confiar neles, tá? Então agora bora chamar o último jogo de hoje. Se estiver gostando do videozão, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada, que todo dia tem vídeo aqui, rapaziada. Então, bora pra cima, vamos chamar o último jogo de hoje, o jogo 10, falar de Clippers aí que vem forte, hein? Vamos! E rapaziada, então para finalizar aqui as análises de hoje, vamos falar do jogo 10 entre Los Angeles Clippers contra Dallas Mavericks. Se você quiser palpite em jogador, já vem pro grupo grátis e pro meu Instagram, @binãobets, tá? O link tá aqui na descrição. E galera, o Dallas vem crescendo, mas ainda sofre na defesa e vem sem Derek Lively, tá? Já os Clippers chegam completos com uma defesa top 3 na NBA e um ataque muito bem distribuído. E galera, desde a pausa pro All-Star, os Clippers têm dominado quando jogam em casa, tá? Onde já são 8 vitórias contra 2 derrotas sobre o handicap nos últimos 10 jogos em casa. E galera, a linha pode parecer justa, mas dentro de casa e com o elenco completo, o Clippers é muito mais equilibrado aqui. Eu acho que vai ser um jogo disputado, mas confio que dá Clippers no final. E o meu palpite para esse jogo então vai ser Los Angeles Clippers, menos 6,5. Ou seja, confio que o Clippers vença por pelo menos 7 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vamos com o time de LA aqui e bora finalizando as análises do dia, galera. Então, foram 10 jogos, 10 análises aí pra vocês. E se quiser mais palpite como bingo, múltiplo, palpite em jogador, eu solto lá no meu Instagram, @binãobets, e lá no meu grupo grátis do Telegram. O link tá aqui na descrição, tá? E se você quiser aprender mais sobre NBA, explorar esse mercado incrível aí, a gente tem o nosso grupo Premium, onde por um valorzinho mensal aí você já consegue ter todas as minhas análises, meus palpites, bingos e tudo mais. Também vai receber uma análise completa de jogo por jogo todos os dias. É o primeiro link aqui na descrição, beleza? Então, galera, vou finalizando nosso vídeo de hoje por aqui. Uma ótima sexta-feira para geral e bora para essa rodada maravilhosa. Muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã.
Tchau, tchau!